aqui na presença já do meu queridíssimo Jorge Folena. Saudade de você, Folena. Toda quarta-feira conosco aqui, abrindo, inaugurando e trazendo esse debate tão importante para toda a nossa comunidade. Deixa eu colocar aqui as nossas legendas. Vou colocar também legendas importantes aqui durante a programação para vocês, correndo aqui embaixo. Eu não sei se o Folena sabe, mas começamos uma parceria, a editora Contracorrente e eu, e nós temos descontos aqui de 25% para quem quiser comprar livro pela Contracorrente. Eu vou colocar já o banner da nossa parceria, porque tem o cupom para preencher o cupom, para ter o desconto. O código do cupom é CONDE25. E aí você vai ter 25% de desconto. É uma boa, né? Para tempos em que a gente precisa aprofundar a paixão, devolver de um pouco de novo a paixão do Brasil pelo livro, que foi escanteada em tempos sombrios de golpe. E Bolsonaro. Tudo bom, Folena? Tudo bem, Conde. Olha, uma satisfação sempre estar quarta-feira contigo aqui. E essa tua promoção é muito boa, hein, essa parceria. Incentivar todos os nossos internautas que nos acompanham a ler. Nós temos que ler bastante, se informar, para poder estar aí compreendendo o que se passa e criando sua própria convicção a respeito dos diversos problemas seríssimos da humanidade. A humanidade está passando um problema muito sério, Conde, em todos os cantos, né? Estamos diante de um regime, na verdade, né, que impera no mundo, né, que é o capitalismo, que não tem mostrado solução para a humanidade. E só sabe viver de guerras, desordens, confusões, né, violências, assassinatos, expropriações. Então, as coisas no mundo não caminham bem por esse lado. Mas, por outro lado, né, vários países do mundo, vários povos do mundo têm se unido, né, tentando apresentar uma perspectiva diferente para a humanidade, de cooperação, de construção de um mundo que possa ser justo e melhor para todos. É possível isso se realizar. Eu sempre considero que um dos patrimônios, elementos, características da espécie humana, do sujeito mais importantes é a manifestação da arte, cultura, teatro, cinema, música, tudo que você imaginar, folclore. Então, eu acho que sempre é um caminho para a gente se descobrir e atualizar e combater o ódio e combater a intolerância e tudo mais. E eu achei, e aí vamos fazer um pequeno parêntese em preâmbulo aqui antes da nossa resenha em si. Folena, a abertura das Olimpíadas foi um momento importante. O que você achou? A França deu uma aula bacana de humanidade e a França pode fazer isso porque é da característica do povo francês, né? Haja vista, bom, tudo que aconteceu na Revolução Francesa, mas que trouxe uma revolução iluminista para o mundo. Conde, eu vou dizer para você o seguinte, ao contrário do que muitos falaram aí, tem muita gente fazendo crítica, né, sobre o que aconteceu na abertura, mas eu coloco de um modo sobre outro viés. Eu sou uma pessoa, que você sabe disso, respeito a autodeterminação dos povos. E cada abertura de Olimpíada é um momento que aquele país, aquele povo, tem de mostrar para os outros países, para o mundo, a sua cultura, o seu pensamento, da forma com que eles estão ali se desenvolvendo. Então, eu não vou dizer que foi certo, que foi errado. É todo momento de abertura de Jogos Olímpicos, mesmo nesse momento em que o mundo está vivendo, né, momentos difíceis, mas é a forma com que os franceses, né, toda a sociedade francesa, pôde apresentar para o mundo a forma deles verem, né, o momento atual. Então, foi bom você colocar essa questão da abertura dos Jogos Olímpicos, né, diante de muitas críticas que foram feitas, né, mas é a visão deles, entendeu? Nós fizemos aqui no Rio de Janeiro também a nossa abertura dos Jogos Olímpicos, que eu considero também foi muito bonita, dentro da cultura brasileira, das nossas características. A União Soviética, em 1980, também fez uma belíssima abertura dos Jogos Olímpicos dentro das características, né, exatamente do povo soviético, naquela época da União Soviética. Lógico que os norte-americanos, que não boicotaram os Jogos de 1980, lá em Moscou, eles falaram que foi tudo feio, foi tudo ruim, não gostaram. Mas, na verdade, é cada país, em cada momento, nesse momento dos Jogos Olímpicos, é um momento em que nós vemos a juventude, basicamente a juventude, né, a juventude esportiva, se reunindo, mostrando sua energia para todos nós. Isso é muito bacana.
É um momento que a gente... apaixonado pela abertura em Paris, né? Descentralizada, anti-intuitiva, quer dizer, naquelas barcas ali no Rio Sena, achei aquilo, o sujeito com a pira, o sujeito sem rosto com a pira, pulando para lá e para cá, aquela coisa toda. Achei sensacional. É diferente, não sei, aquela mesmice, todo mundo marchando ali, né? Aquela coisa. Folena, eu quero presentear o público tão fiel que nós temos aqui no 11 News, no Coletivo, no canal do Conde da TVT, porque muitas notícias escabrosas nesses últimos dias. Vamos começar com uma notícia boa hoje, que é o dado do desemprego. No Brasil, o desemprego recuou para 6,9%, volta ao menor nível da série para o segundo trimestre. Praticamente estamos aqui com pleno emprego, ocupados com recorde. 101,8 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. Não sei se com carteira assinada, acho que não, mas é um recorde. E isso é muito bom, e eu queria te ouvir sobre isso. Jorge Conde, esse dado ele é fundamental. É a demonstração de como foi caro para o Brasil, caro, a aventura golpista. E foi caro principalmente para os mais pobres, para a classe trabalhadora brasileira. Daí, olha só, a atenção que todos nós temos que ter o tempo inteiro. Né? A adesão que foi feita a partir de 2013, a construção, né? Uma revolução colorida, vamos colocar assim, que fizeram no Brasil a partir de 2013, atacando a presidenta Dilma. Veja, o governo da presidenta Dilma foi que teve o menor índice de desemprego na história do Brasil. Se eu não me engano, acho que era 4%, 5%. 4,5%. Você veja, uma conspiração internacional junto com agentes internos do Brasil promoveram uma derrubada de uma presidenta da República eleita pelo povo brasileiro, duas vezes eleita pelo povo brasileiro, em 2016. O que aconteceu depois de 2016? Com o governo, que eu chamo de governo fantoche de Michel Temer, e depois com o governo de Bolsonaro, que foi um governo que eles dizem, de fato, foi eleito, mas eleito sob um golpe que tirou o principal candidato, o principal líder brasileiro da disputa eleitoral, por meio de uma prisão indevida. Hoje sabemos que essa prisão é indevida, sabemos desde o início, mas hoje ratificado pela justiça brasileira. Então, o que aconteceu com o país? Aconteceu que o país, Conde, mergulhou exatamente no atraso. O país que estava se desenvolvendo, ele retroagiu a índices, né, seríssimos de subdesenvolvimento humano. O Brasil é um país rico, com o povo comendo sem ter acesso à proteína, carne toda a nossa ia para fora, vai para fora. Nosso povo passando fome, desempregado, sem perspectiva. Então, Conde, quando a gente tem um governo, né, que é o governo do presidente Lula, um governo de reconstrução nacional, vou colocar assim, não é fácil o presidente Lula governar, porque ele não governa apenas enfrentando problemas internos brasileiros, que são muito graves na política brasileira, diante desse quadro que eu estou falando, mas também sofre influências e pressões internacionais, particularmente dos Estados Unidos da América do Norte, que acha que nós temos que seguir, né, ser submissos a eles. Então, governar o Brasil nas condições que o presidente Lula pegou é dificílimo. E veja, em um ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, né, termina hoje o mês de julho, o presidente Lula já apresentou resultados no governo dele fantásticos, eu considero assim. Quando tem que criticar o presidente Lula, eu vou criticar. Mas quando tem que elogiar, eu vou elogiar muito. Por quê? Primeira coisa, os programas sociais estavam todos desmontados, foram desmontados por Temer e Bolsonaro. O presidente Lula resgatou os programas sociais, já estão todos aí, já, mesmo sem orçamento, mesmo com a armadilha do orçamento sequestrado exatamente pelo sistema financeiro, com esses arroxos, eu chamo de arroxos fiscais seríssimos, essas armadilhas, um Banco Central que trabalha contra o Brasil, sem muito dinheiro, um orçamento controlado, o presidente Lula, o ministro Haddad, todo o seu ministério, recuperou os programas sociais, recuperou o processo de desenvolvimento, hoje já investimentos na indústria brasileira, várias empresas hoje investindo no Brasil, montadoras,
que abandonaram o Brasil, começa a gerar perspectivas. E a melhor perspectiva, Conde, é o fim do desemprego. Porque, como diz o presidente Lula, todo mundo quer um trabalho, todo mundo quer ter dignidade. Desculpa, deixa eu só fazer um comentário aqui para você seguir, que é o seguinte, quer dizer, o fim do desemprego, né, praticamente o pleno emprego, ele promove uma revolução social e cultural, porque a busca por trabalho passa a ser mais qualificada, as pessoas podem se qualificar mais, podem estudar, né? Você tem um processo virtuoso, né? Isso é fundamental. Isso e o Lula conseguiu. É impressionante, né? Porque foi muito. O buraco foi muito fundo no período do Bolsonaro. Ô, Conde, volto a dizer, quem está nos acompanhando sabe, 1 ano e 7 meses para um país que estava destruído. Nós já estávamos em 13ª economia e já fomos para a 8ª economia. Chegamos a ser, no governo da presidenta Dilma, a 5ª economia do mundo. 5ª ou 6ª economia do mundo. Temos potencial para isso, voltarmos para esse lugar. Mas para isso, Conde, vem um ponto fundamental, que é a luta interna, que é a luta política. É exatamente, né, a conscientização profunda da classe trabalhadora. Por isso que eu gostei muito, Conde, do presidente Lula chamar uma cadeia de rádio e televisão no domingo. Ele prestou contas para o povo brasileiro do que ele está fazendo. Esse é o dever de todo chefe de governo. Todo chefe de governo tem que prestar contas para a população do que ele está fazendo. Então, o presidente Lula, eu sempre tenho pedido isso, escrevi já alguns textos nesse sentido, tenho debatido com você aqui, o povo precisa ouvir mais a voz do presidente Lula. E quando o presidente Lula fala, nesse caso, apresentando os resultados do governo, isso é importantíssimo, ele tem que falar mais. Se possível, né, por mim, ele falaria uma vez por semana. Mas, né, fala uma vez por mês, fale nas rádios, fale aqui no Conde, como eu já falei para você, Conde. O presidente Lula tem que falar aqui para você. Tem que convidá-lo, ele vir aqui falar para a sua audiência, que vai uma audiência para o seu canal e para a TV dos Trabalhadores, para a TVT. Então é importante, Conde, que o presidente Lula fale mesmo, e explique para o povo brasileiro. Aí vem a conscientização. A partir do momento que a classe trabalhadora brasileira se conscientizar das dificuldades que ele enfrenta e do que ele quer fazer para o Brasil, está apresentando para o Brasil, as pessoas começam a compreender e atuar exatamente naquilo que é fundamental, que é a luta política, é a conscientização de classe. E só quero, para terminar, Conde, para dizer o seguinte nesse ponto, né, eu gosto sempre de destacar isso. Algumas pessoas dizem assim, olha, a luta contra o fascismo, a derrota do fascismo foi institucional, ainda bem que tinha o Alexandre de Moraes. Isso é mentira. Isso é uma farsa de quem fala isso. Na verdade, quem derrotou o fascismo eleitoralmente no dia 30 de outubro de 2022 foi o povo brasileiro, e particularmente o povo brasileiro mais pobre. Foram os pobres que votaram no presidente Lula. Basicamente, a massa fundamental foram dos pobres nordestinos. No Nordeste, deu uma vitória consagradora para o presidente Lula. Por isso que os fascistas, nesse final de semana, atacaram os nordestinos. E vão continuar atacando. Ou seja... Esse final de semana, por que eu perdi isso? O que foi? Não, porque circulou nas redes uma fala do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, fazendo uma crítica aos nordestinos, desvalorizando o nordestino, colocando ele numa situação de inferioridade. Isso, o Conde, isso ele vai fazer o tempo inteiro. Eles fizeram na campanha eleitoral, isso foi... E, o Conde, as pessoas pobres têm muita consciência. Elas têm dificuldade. Por isso, como você destaca a questão do pleno emprego, da importância do trabalhador. O trabalhador quer ter dignidade. E para ter dignidade, ele quer ter emprego, quer ter oportunidade para criar sua família. Deixa eu puxar daí essa pauta, porque, inclusive, a questão do Bolsonaro, da punição, dos malfeitos e tudo mais, eles acabam, esse conjunto de informações acabam relegados as páginas policiais nesse momento, porque nós temos coisas mais importantes para debater. Eu acho um processo importante e interessante, vou querer que você comente isso. O Lynn Brown está aqui no bate-papo dizendo o seguinte, atendendo chamada do Biden, alfinetada sutil de Lula no Império sobre as eleições estadunidenses. Desejo sucesso para a democracia do país. O Lula, será que o Lula deu essa alfinetada no... É isso que você está falando, Brown?
no Biden, né? Falou: desejo sucesso para a democracia de vocês aí, porque a coisa é meio complicada. Você tem um candidato como o Trump, que é tudo todo o significado antidemocrático está ali contido no Trump, né? Realmente é uma provocação do Lula, mas acho que foi uma ligação super bonita. O Lula e o Biden se gostam, enfim, tá lá, tem outros programas juntos e tudo mais. E foi digamos, o Biden que pediu, né, essa fala com o Lula para ver a questão da Venezuela. A gente vai falar da Venezuela, mas antes eu quero que você fale do Flávio Bolsonaro, porque é o seguinte, tem uma notícia aqui que é o seguinte: Ramagem criou o dossiê sobre caso Flávio 1 mês antes de Bolsonaro indicá-lo à PF. Todo esse estratagema aí que vem à tona com relação aos bastidores e da conspiratas e conspiratas para defender o filho dentro do governo federal, como é que é a sua avaliação desse processo todo e em que pé que está, na tua visão, a situação do Flávio Bolsonaro especificamente? Então, vamos primeiro já começamos o programa, mas não precisamos aquela perguntinha fundamental. Quando o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, irá apresentar a denúncia contra o fascista Amor e todo o seu séquito golpista? As provas estão aí, principalmente do 8 de janeiro. Toda aquela tentativa de golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito, tudo está aí. Já basta pegar lá os depoimentos dos comandantes do Exército, da Aeronáutica, o vídeo lá do dia 5 de julho de 2022, já tem bastante prova aí, suficiente para criar uma convicção técnica para propor ação penal. Marcondes, com relação a essa questão que você traz do Flávio Bolsonaro, é muito importante. Nós ficamos aí há uma semana e meia, 2 semanas, ver à tona mais uma vez aquele áudio do Ramagem, que deu luz a esse tema. Veja, por aquela liberação, mais uma liberação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, nós podemos observar que, por exemplo, a promotora do caso Marielle Franco foi estava sendo bisbilhotada, investigada pelo Ramagem em paralela. Que interesse Bolsonaro tinha com relação a essa promotora do caso Marielle? Isso é muito sério. Tem que aprofundar a investigação também sobre isso. Por que Bolsonaro tinha interesse de investigar, de bisbilhotar, saber a vida da promotora que comandava o caso Marielle? Além disso, Conde, veio também a questão das rachadinhas. É mais uma oportunidade que está tendo a justiça brasileira, todo o sistema de justiça, aí no caso a polícia e o Ministério Público, de rever esses casos a partir dessas informações que estão sendo colhidas nessa investigação da BIM paralela que envolve o Bolsonaro. Isso poderá servir de prova emprestada para rever o caso do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, tem elementos novos que surgem, fatos novos, que abrem uma perspectiva diferente sobre esses casos. Veja, Conde, esse caso que você citou, do Ramagem, 1 mês antes, era março, 30, se eu não me engano, 30 de março, final de março de 2020. Aquela reunião, eu chamo de reunião dos horrores, do Palácio do Planalto, foi no dia 22 de abril de 2020. Aquela que o Sérgio Moro foi expulsa do grupo deles ali, daquela gangue, foi expulso, sob a alegação de que estavam interferindo na Polícia Federal. Era para o Ramagem ser o chefe da Polícia Federal. Veja, Bolsonaro, nessa reunião dos horrores, bateu no peito e disse, alto em bom som, que ele tinha o serviço de informação secreto dele paralelo. Está no vídeo. Esse vídeo é um vídeo público que foi divulgado, autorização, pelo ministro Celso de Mello, exatamente naquela oportunidade. Bolsonaro bateu no peito e disse, eu tenho um serviço de investigação próprio. Então, Conde, com o passar do tempo, com as circunstâncias e a dinâmica dos fatos, e diante de provas que vão sendo exibidas, a gente começa a resgatar tudo isso e vamos vendo que, de fato, essas pessoas no Brasil tinham um projeto perigoso e práticas criminosas estão sob investigação. A polícia está investigando. E eu já tenho, Conde, diante das informações que a polícia apresentou,
eu já consegui ter uma noção a partir do que a Polícia Federal está apresentando. A Polícia Federal apresenta a seguinte situação. E essa situação que a Polícia Federal apresenta, ela tem uma relação direta com as 3 CPIs que tivemos no Brasil. Tivemos a CPI das fake news, tivemos a CPI da Covid e tivemos a CPMI dos atos de 8 de janeiro de 2023. Foram colhidos elementos e informações. O que a polícia tem agora diante disso? E está investigando e está encaminhando e confirmando que havia uma organização criminosa no Brasil, é isso que está sob investigação, com 2 objetivos. Um objetivo, primeiro, que vem da eleição de 2018. Isso vem desde a eleição, antes da eleição de 2018, que levou a eleição de 2018 à vitória de Bolsonaro contra Fernando Haddad com um mar de mentiras. Um mar de mentiras. Foi criminoso o que aconteceu. E depois o Tribunal Superior Eleitoral passou pano para a chapa Bolsonaro e Mourão. Muito bem, o que a polícia delineou? Que tem, de um lado, uma ação política e, do outro, uma ação patrimonial. Patrimonial, utilizando a estrutura do Estado brasileiro. Nesta ação política dessa organização criminosa, liderada pelo ex-presidente lá, segundo a investigação da polícia, quero destacar isso, a ação política objetivava atentar contra o Estado democrático de direito, introduzir uma ditadura no Brasil, mortes relacionadas à Covid, mentiras sistemáticas para criar contra-informação política no país e criar o que nós vivemos durante 4 anos. Nós vivemos 4 anos no Brasil, num país completamente confuso. Nós, de manhã, acordávamos com uma coisa, à noite com outra. Era um sistema permanente de desinformação. Tudo isso, atos criminosos que estão sendo apurados pela polícia. Do outro lado, eles usaram a estrutura do Estado para ter dinheiro para promover essas atividades criminosas e também para si. Uso de cartão corporativo da Presidência da República, beneficiamento, peculato com presentes que estão sendo investigados. Então, Conde, já há, por parte da polícia, um delineamento claro do que aconteceu no Brasil antes da eleição de 2018 até o dia 8 de janeiro de 2023. Essa é a leitura que eu tenho feito a partir daquilo que a polícia e do que tem sido tornado público por decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Então, é assim que eu tenho feito a minha análise e a minha compreensão. Para mim, está claro. O que falta agora é terminar essas investigações o quanto antes, o Procurador-Geral da República tomar a medida adequada, porque o Brasil, o país precisa que isso tudo venha ao conhecimento do país para que nunca mais se repita, porque eles queriam introduzir no Brasil, o sonho deles era resgatar a última ditadura de 64 e 85. Olha, deixa só eu trazer aqui para o nosso público a notícia bombástica dessa manhã, que é o assassinato do líder do Hamas. O líder do Hamas assassinado em Teherã. Irã promete punir Israel, há juras de vingança nesse momento, inclusive que o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin está no Irã para a posse do novo presidente iraniano. É uma situação delicadíssima. O mundo, nesse momento, né, Folena, eu queria que você comentasse esse dado e também falasse um pouco sobre a cena na Venezuela, nos últimos desdobramentos aí. Eu acho que esse caso infeliz hoje, desse assassinato em Teherã, tem até uma relação com o que se passa na Venezuela, a meu modo de ver, de alguma forma. Primeiro ponto, Conde, que tem que ser destacado. Mais uma vez, o Estado de Israel aí, no caso, tudo parece que sim. Tá? Esse é o encaminhamento. O chefe lá do Departamento de Estado norte-americano já saiu fora, já disse que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, mas Israel até agora não negou. Se de fato isso aconteceu, uma quebra da violação. Aconteceu um fato, o assassinato aconteceu. Israel violou a soberania do Irã. Um ataque ao Irã. Não é só um ataque aos palestinos, a vítima e a família dele ao povo palestino. É um ataque ao Irã, à soberania do Irã.
os Estados Unidos é o zero e vezeiro de fazer isso. Ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, com o seu aliado, que é Israel, não respeitam a soberania dos povos, dos países do mundo. Essa agressão foi uma agressão muito forte. Não é a primeira vez que o Irã é agredido, tem a sua soberania agredida. Agredida. Então, Conde, o que está em jogo aí, né, a meu modo de ver, não é apenas a questão da Palestina. Também tem a Palestina aí, e é muito grave. Mas também, né, a provocação permanente de Israel contra o Irã e contra os demais países árabes. Então, a Turquia já se posicionou, já tinha se posicionado essa semana, inclusive, como ameaça a Israel de guerra, que Israel é um Estado beligerante. Infelizmente, nós estamos num Estado beligerante, covarde e assassino. Covarde e assassino. E o que é mais grave é o Congresso dos Estados Unidos da América do Norte se reunir para receber um primeiro-ministro que não nega as ações terroristas praticadas por ele, no seu governo, no seu gabinete. Então, quando os Estados Unidos, o Congresso norte-americano, recebeu o primeiro-ministro de Israel, ele consentiu oficialmente com tudo de errado que tem ocorrido na Palestina. Tudo de errado. Assassinato de crianças, mulheres, idosos, expropriação de terras, tudo de ruim que tem acontecido. Então, Conde, aí vem um ponto que você pegou da Venezuela. É a questão da autodeterminação dos povos. A questão da autodeterminação dos povos. Eu entendo, Conde, que cada país, cada povo tem que resolver seus problemas. Sempre defendi isso. Então, eu tenho as minhas preferências, tenho as minhas análises, mas entendo que cada país, cada sociedade deverá se organizar e se resolver politicamente. Por isso, eu tenho opiniões com relação à questão da Venezuela. Ao contrário do que alguns manifestam, considero que a Venezuela é uma ditadura. O Maduro é um ditador. Eu não considero o Nicolás Maduro um ditador. E por que não considero? O Nicolás Maduro está no exercício do mandato dele na presidência da República Bolivariana da Venezuela. Ele foi eleito. Tanto ele foi eleito que o mandato dele vai chegar ao final em janeiro, teve uma eleição agora. Eu não posso afirmar, por hora, porque está dentro do prazo da legislação venezuelana, para dizer, né, que houve fraude ou não, como muitos já disseram no primeiro dia. Então, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano tem o prazo até hoje, no final do dia, oficialmente, para apresentar as atas das eleições. O que ocorre é que a Venezuela vive, já há décadas, sob um estado de guerra permanente promovido pelos Estados Unidos da América do Norte. Esse mesmo país que apoiou e apoia um governo como o governo de Israel, que atenta contra a vida dos palestinos. E que hoje, né, praticou um assassinato em Teherã. Então, contra um palestino. Então, Conde, nesse negócio, tá, nessa história, o que há é o seguinte: há um interesse muito grande, né, de intervenção dos Estados Unidos contra um país que é a Venezuela, que há décadas tenta buscar um novo caminho. O caminho deles, pela maioria do povo venezuelano, como tem sido demonstrado até então. Então, isso vem desde o processo do presidente Chávez. A Constituição da Venezuela, eu estou fazendo defesa do governo da Venezuela, mas o que eu quero dizer é que está previsto na Constituição da Venezuela. A Constituição da Venezuela, ela tem mecanismos democráticos muito mais amplos que a Constituição brasileira. Muito mais amplos. Eles discutem permanentemente, né, plebiscitos e referendos, inclusive para mandatos de presidente da República. Então, há instrumentos. Então, eu não gosto de afirmar, não vou fazer isso, afirmar que houve fraude ou que não ocorreu fraude. Temos que aguardar. É a posição, do Folena, é a posição do governo brasileiro que aguarda mais informações para poder dizer assim, ok, parabéns, Maduro, venceu as eleições. Essa é a posição que eu acho que é a posição default, padrão, não, tem mais, na maioria dos países. Ocorre que ontem, só para complementar e já finalizando, ocorre que ontem o presidente Lula deu uma breve entrevista em que praticamente chancelando já toda essa situação, pelo tom e tudo mais, né? Dizendo que não é nada grave que está acontecendo lá e tudo mais. Então, enfim, o importante é que o debate está vivo aqui, né? Vamos fazer um debate sobre essa questão, até porque nós sofremos questões similares por exemplo, 2018
foi uma eleição fraudada, mas ninguém pôde fazer nada. Folena, para terminar e para a gente receber o Marcelo Dias aqui com todo carinho, que já está aqui a postos para seguir em frente aqui na nossa resenha, e passo a palavra para você, meu querido. Folena. Só para concluir, vai dizer o seguinte: a Venezuela vive sob ataque permanente. Inclusive, o que está acontecendo na semana passada, eu particularmente escrevi um artigo no sábado, no Brasil 247, dizendo, olha, independente, se qualquer coisa que dê para o lado do governo atual, vamos dizer que é fraude. Então, Conde, por quê? Veja, rapidamente, só para concluir, 30 segundos. O ataque é permanente. Ontem, por exemplo, eu estava acompanhando pela manhã a Telesul. À tarde, eu fui querer ver à noite, a Telesul caiu. Caiu a Telesul. Caiu da internet. Caiu o canal do Conselho Nacional Eleitoral. Ou seja, isso não é normal. Isso não é normal. De fato, aí, nesse ponto, né, as coisas na Venezuela não estão ocorrendo dentro de uma normalidade. Há uma anormalidade, uma agressão permanente. Tentativas de invasão, golpes contra golpes, isso o tempo inteiro. Então, é assim que tem ocorrido, cara. Então, esse é o ponto de vista que eu queria registrar. As coisas não estão normais e a ação do Império Norte-Americano é muito grave contra isso. Não rotulando, não se apresenta. Um abraço para todos.